Meus irmãos, a paz do Senhor nosso Deus, que Deus abençoe todos vocês com ricas bênçãos dos céus. Mais uma vez aqui estou para transmitir mais um pouco da palavra do nosso Deus. E nós sabemos que a palavra de Deus, ela é alimento para as nossas almas. Jesus falou em Mateus capítulo 4, versículo 4, ele falou para o próprio inimigo das nossas almas, que é o próprio Satanás. Ele disse: está escrito, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então a palavra de Deus, ela é alimento para a nossa alma. Você tem se alimentado com a palavra de Deus? Tem buscado se alimentar da sua palavra? Louvado seja o nome do Senhor. A sua alma tem clamado por este alimento? Corra enquanto este alimento continua aqui na face da terra. É o único alimento que nos conduz à vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que Jesus ele falou em João 5,39: examinai, pois, as Escrituras, porque julgai ter nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim. É através da palavra de Deus que nós vamos conhecer o Senhor Jesus. Lá na carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 12, diz o escritor: porque a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Ela vai até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Aonde o homem não pode ir, aonde o homem não conhece, mas a palavra de Deus, ela vai e conhece tudo. É a única que esquadrinha a nossa mente, é a única que examina o nosso coração, é a palavra do nosso Deus. Por isso que lá o sábio, lá no Salmo 119, versículo 9, diz assim: como purificará o mancebo ou o jovem o seu caminho? Aí vai a resposta: observando segundo a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia vai dizer em João 8:31, Jesus falou, pois, aos judeus que estavam crendo nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis os meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É só a palavra de Deus que nos liberta. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, falando em João 15:16, ele disse: se vós permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Louvado seja o nome do Senhor. Tudo isso é o poder da palavra de Deus. Olha o que é que diz também a palavra do Senhor lá em Salmo 119, versículo 11. Diz o salmista: eu escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Se nós queremos trilhar caminhos retos, se nós queremos viver uma vida santa para não pecar contra Deus, precisamos ter esta palavra no nosso coração. Louvado seja o nome de Jesus. Ainda falando da palavra de Deus, no Salmo 119, versículo 105, diz o salmista: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós temos que nos alimentar desta palavra, porque é a única que faz com que nós venhamos ter uma vida reta diante do Senhor. Jesus sempre nos ensinou para que nós viéssemos a sempre estar nos alimentando com esta palavra. Olha o que é que Jesus fala em Mateus capítulo 7, a partir do versículo 24, falando mais sobre a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mateus capítulo 7, a partir do versículo 24, disse Jesus: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceram a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram contra aquela casa, mas ela não caiu, porque ela estava alicerçada sobre a rocha. Louvado seja o nome do Senhor.
Aqui Jesus está dizendo que todos aqueles que escutam a sua palavra e as praticam, têm uma estrutura sólida, uma estrutura espiritual que pode vir o que vier. Pode vir as adversidades, pode vir os problemas, pode vir as lutas, pode vir a dificuldade, mas ele não vai redar o seu pé da presença de Deus, porque ele sabe que o seu alicerce é o Senhor nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Para que nós possamos encerrar esta palavra, falando da palavra de Deus, Paulo escrevendo aos Romanos capítulo 10, versículo 17, ele diz: de sorte que a fé ela é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Pergunto a você, você tem fé? Então se você ainda não tem essa fé que o Senhor quer que você venha ter, então comece a ouvir a palavra de Deus, comece a ler a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Faça isso que você vai ver que Deus vai te abençoar. Porque o escritor aos Hebreus, falando no capítulo 11, Hebreus, versículo 6, ele vai dizer que sem fé é impossível agradar ao Senhor. Então tem que ter fé. Então para que nós possamos encerrar esta palavra, olha o que é que diz no Salmo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém nos caminhos dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Tudo isso é o poder da palavra de Deus. Tudo isso é quando nós priorizamos a palavra de Deus na nossa vida. A palavra de Deus é o nosso alimento. A palavra de Deus ela é a nossa bússola. Ela é o manual de instrução. A palavra de Deus nos garante prosperidade espiritual e também prosperidade material. Que Deus abençoe todos vocês e que esta palavra possa entrar no teu coração e o Senhor possa te abençoar ricamente em nome do Senhor Jesus.